Eleições 2012. Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você confere, acompanha com a gente, sempre de segunda a sexta, às 10 da noite, não é? Ou de terça para frente, na sequência do programa do nosso amigo JB, né? Sempre com entrevistas importantes, a discussão dos temas que estão na pauta aqui da região metropolitana e do país também. Lembrando que a gente tem às 1h30 da tarde o painel regional Debates, né? As personalidades da região e do Brasil passam pelas nossas bancadas, discutem com você, debatem os temas da região, né, as dificuldades, as principais demandas e, claro, discutem também os assuntos de nível nacional. O painel regional nessa edição vai, mais uma vez, abrir espaço para o meio ambiente. A gente recebe aqui com prazer o advogado Fábio Sampaio Almeida, ele que é especialista exatamente na área ambiental. Boa noite, tudo bem, Fábio? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, boa noite, Boturão, boa noite, Cristiano. Espero aí poder fazer um debate acalorado com vocês em relação à questão ambiental aí. Legal, obrigado ao Dr. Fábio que está conosco aqui, como também ao nosso Cristiano Silva, né, professor Cristiano Silva, o repórter cidadão que nos traz sempre entrevistas, né, e matérias interessantes do dia a dia da cidade e da região. Cristiano, boa noite, prazer também tê-lo a bordo, tudo bem? Boa noite, Boturão, boa noite ao Dr. Fábio, boa noite principal ao telespectador que nos assiste. E quando se fala de meio ambiente, se fala da nossa casa, né? Se fala do nosso planeta. Então é uma questão pertinente, importante, e quando a discussão envolve um profissional como o Dr. Fábio, aí a discussão fica mais calorosa, como o mesmo falou. Muito obrigado, Boturão. Muito bem, agradeço ao Cristiano, agradeço ao Fábio pelas participações, né? E claro, você que está aí do outro lado, vai acompanhando a gente aí e não pode participar via telefone, está gravado o programa nessa edição, gravamos há pouco, aqui no período da tarde, né? Nesta segunda-feira meio tumultuada, jogo da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, sempre aí um clima, não é, de muita expectativa, né? Todo mundo sai mais cedo, enfim. O programa está gravado, mas você vai acompanhar com certeza uma série de informações interessantes, um debate importante sobre o meio ambiente, mais focado aqui na cidade de Guarujá, que tem um porto, né? Um dos mais importantes do país, linkado aqui ao Porto de Santos. Muita gente reclama que já deveríamos ter alfândega em Guarujá, Porto de Guarujá e Porto de Santos, mas na verdade a alfândega é uma só aqui em Santos e o porto acaba sendo centralizado aqui em Santos. Mas Guarujá acaba sofrendo muito com essa demanda, né, especialmente Vicente Carvalho, não é, Fábio? E o meio ambiente padece também por toda essa movimentação que gera riqueza, mas gera problemas também, né? Realmente, a questão ambiental é uma questão que envolve muitos conflitos, né? Guarujá e Vicente Carvalho tem uma característica muito peculiar por conta do desenvolvimento da cidade, né, que se deu, né, a partir do porto, né? Com o porto a cidade foi desenvolvendo, então as questões ambientais acabam aflorando e surgindo, e está aí a gente que pensa a questão ambiental, pensa o meio ambiente para tentar estar apontando, fazendo críticas, mas apontando também alguns direcionamentos que podem ser dados para melhorar a qualidade ambiental. Perfeito. Cristiano, pois não, você que vive aí o dia a dia de Guarujá, de Vicente Carvalho, e acompanha, né, com profundidade também esse tema importante que é a questão ambiental. O porto, né, Boturão, como o Dr. Fábio colocou, as grandes cidades do mundo foram construídas às margens de um rio, às margens do mar, né, à beira do mar, e o Guarujá ele está bem situado. Eu acho que é uma cidade rica, bem localizada, dentro de um estado rico como o estado de São Paulo, dentro de um país como o Brasil, rico na América, mas que muitas vezes, por falta de planejamento, deixa a desejar e não explora de maneira sustentável, o desenvolvimento sustentável. Então eu vejo o porto do lado de Santos, um porto que foi sucateado, mas que agora está tornando a nova vida, né? Estrutura, privatizações, e do lado do Guarujá eu não vejo isso. Do lado do Guarujá eu vejo as grandes empresas se apropriarem da margem portuária, mas o impacto que surge para a população, esse impacto ele não é respaldado nem pela iniciativa privada, e às vezes o poder público ele fica entre a cruz e a espada em fazer melhorias ou diminuir esse impacto. E aí eu pergunto, não está na hora do Guarujá, né? Eu pergunto ao Dr. Fábio, poder promover leis, poder promover projetos, ações, para que o Porto do Guarujá tome realmente essa dimensão, uma vez que nós temos agora o aeroporto, uma vez que está surgindo o túnel, né? Uma vez que nós temos até a Copa do Mundo e o Guarujá hoje está aí para o mundo todo assistir. Não está na hora do Guarujá ter um porto efetivo, um porto produtivo e que não cause tanto impacto como vem causando? Pois não, doutor. Realmente a questão do porto em si, Guarujá hoje, em matéria de
de controle ambiental em relação à questão portuária, faz um trabalho muito sério. Guarujá hoje tem um programa de controle ambiental onde faz esse controle efetivo das ações do porto, onde todos os terminais, o município tem um trabalho ostensivo de fiscalização em cima desses terminais portuários e retroportuários, onde fiscais ambientais da prefeitura, que eu tenho acompanhado, vão lá nesses portos e fazem todas as exigências para adequar as normas técnicas legais para poder fazer a adequação. Então, em relação a isso, o Guarujá tem feito o seu trabalho, seu papel. Esse programa esse controle efetivo da poluição ambiental, seja em corpos hídricos, seja no solo e seja no ar. Até onde vai o limite aí do município em relação à área federal, né? Já que há uma divisão, né? O porto é federal e gera problemas e dificuldades, como eu disse, geram riquezas, disse há pouco, né? Não é riquezas, claro, sem dúvida nenhuma, movimenta a economia, fortemente a economia da cidade, de Santos e Guarujá, especialmente, mas gera problemas e não são poucos, né? Então, o limite aí da atuação do município em relação à área federal. Então, é importante a gente salientar que, que existe o seguinte problema. Não um problema, mas a prefeitura ela tem o poder local de estar acompanhando, fiscalizando aquilo que acontece, por exemplo, um problema de uma degradação ambiental, a prefeitura tem aquele poder de ir lá autuar. Né? Bem como também os organismos federais também têm. O IBAMA possui esse controle. O Ministério Público Federal, que atua nessa área também, existe um controle muito efetivo também em relação ao Ministério Público Federal, que trabalha muito em parceria com as prefeituras locais também. Né? Existem vários inquéritos civis, ações civis públicas impetradas, onde os municípios da Baixada figuram como réu e participam. Guarujá, inclusive, Boturão e Cristiano, hoje tem um link direto com o Ministério Público Federal e Estadual, onde inclusive diversos recursos de ações civis que foram impetrados pelo Ministério Público Federal, onde a Prefeitura apresentou um projeto sendo analisado pelo Ministério Público Federal, e aquele projeto levado a cabo culminou com o transpasse de verba desses acordos ambientais que foram sacramentados no judiciário, foram passados para o município, onde o município pôde se estruturar, comprar bens como veículos, equipamentos de medição, para poder atuar efetivamente nessa fiscalização ambiental, exercendo o seu papel de poder de polícia. Então, acho que nesse sentido o Guarujá tem avançado muito nessa questão de controle de poluição ambiental. O Guarujá, eu acho que é um dos poucos municípios da Baixada que faz esse controle efetivo de poluição. Aliás, porque também é uma cidade, uma estância balneária, cidade turística, não é? E se notabilizou internacionalmente até por isso, né, Cristiano? Exatamente. Agora, Boturão, o Fábio comentou uma coisa, você tinha comentado anteriormente. O porto ele traz os impactos. Hoje, o principal impacto que eu vejo do porto junto à população, até porque a gente circula pelas cidades, a gente está presenciando ali junto do cidadão comum, né, o trânsito de caminhões, né? Muitos caminhões sem condições de trafegar, o CO2, ou seja, produzindo doenças respiratórias, causando um transtorno. Caminhões sendo abandonados na via pública, estacionados em frente de residências. Então, quer dizer que o porto, ele traz uma riqueza, essa riqueza não fica no Guarujá, mas o prejuízo fica. E fica de que maneira? Com aquele caminhão que está jogado. Só que se você cria uma legislação que você proíbe, você tira o emprego desse caminhoneiro. E aí, não tem que ter um planejamento? Existe no Guarujá um planejamento através da Secretaria do Meio Ambiente? O senhor, como profissional do direito ambiental, existem ações da sociedade em si, até a sociedade civil, em querer solucionar os impactos que vão causar lá na frente, como agora com a chegada do túnel? Então, eu fico imaginando a chegada do túnel, o porto expandir, os caminhões triplicarem, o número de veículos aumentar e os impactos. E essas ações? Tem alguma coisa sendo feita? Ou... Em relação a esse tema, Cristiano, a gente tem que fazer uma análise da questão. O que o município tem feito, só que não obteve êxito. O município teve, para tentar minimizar
essa questão dos caminhões que eles ficam nas vias públicas, tentou, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, fazer um processo de licenciamento de uma área para poder fazer o pátio de caminhões, um pátio de caminhões municipal, onde ia dar um atendimento para o caminhoneiro, desde mecânica, ter um espaço para ele poder estacionar seu veículo, só que infelizmente por problemas ambientais não pôde se efetivar esse pátio de caminhões no município. Mas também tem um outro lado, que é importante a gente ressaltar, que o governo federal também tem uma responsabilidade, e o governo estadual também tem uma responsabilidade nessa seara, porque esse problema efetivo dos caminhões aqui é um problema que passa pela falta de infraestrutura. O projeto da perimetral ele está muito mais avançado em Santos do que no Guarujá. O município do Guarujá tem implantado o projeto, ainda que carece ainda de mais alguns ajustes, mas basicamente essa questão da poluição, que é a famosa fumaça preta, que ela é dissipada por esses caminhões aí, carecia do quê? De uma renovação da frota de veículos, desses caminhões, que aí seria mais responsabilidade do governo federal, tá, através do BNDES ou linhas de financiamento, para estar propiciando para que esses caminhoneiros pudessem estar fazendo uma renovação da frota de veículos, aí os problemas ambientais a gente acabaria minimizando, né? Com veículos mais novos, menos fumaça preta. Então, essa questão da poluição a gente minimizaria, e a questão dos veículos em vias públicas, o município, acho que em parceria com o Estado, também tem que tentar buscar também soluções para que a gente consiga implementar esse pátio de caminhões municipal, que já é de longa data, aí, o município está aspirando, a gente está querendo fazer isso aí. Então, acho que essas duas searas seriam importantes a gente estar tocando. Vamos fazer o seguinte, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, estamos em cima do intervalo, vamos para o break, né? A gente volta em... No Porto. Vamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso painel regional, que recebe com prazer o advogado especialista na área ambiental, Dr. Fábio Sampaio Almeida, e conta com a participação sempre importante aqui do professor Cristiano Silva, o nosso repórter cidadão do painel regional e do painel Debates também. Programa gravado nessa edição, você não participa como está acostumado, né, via telefone, enfim, mas acompanha aí com certeza uma série de informações interessantes e importantes sobre a questão ambiental, os problemas ambientais mais especificamente da cidade de Guarujá, de Santos, evidentemente, da nossa região, claro, né? Aqui com o Fábio falando, a gente fechou o bloco anterior falando sobre essa questão da fumaça, poluição, enfim, né? Que é algo que o município, a municipalidade, a prefeitura, a administração tenta, de alguma maneira, evitar, combater da melhor forma possível, mas com esse trânsito terrível, não é, que esse momento intenso aí na área portuária, me parece que isso torna cada vez mais difícil, não, Fábio? Então, como a gente estava falando no bloco anterior, é um tema difícil mesmo você fazer um enfrentamento. Isso passa por ações tanto municipais como estaduais, também do governo federal. O que eu coloco que é de suma importância a questão da renovação da frota. Essa questão de saúde pública, que é a questão de material particulado, né, que é a fumaça preta, os escapamentos, né, não só da fumaça preta, mas também da poeira, esse material particulado todinho que acaba trazendo problemas respiratórios, ele é combatido especificamente pela renovação de frota. A gente sabe que a frota rodoviária, né, não só daqui na nossa região da Baixada Santista, mas como um todo, a nível nacional, ela é uma frota bem desgastada, né, com um tempo de uso desses veículos excessivo, que acaba trazendo esse problema, né, esse problema desses materiais particulados, basicamente a fumaça preta, né, que acaba trazendo esses problemas respiratórios. Mas, basicamente, eu acho que a renovação da frota seria um grande caminho para a gente conseguir resolver esse problema. Quem tem por obrigação fiscalizar isso? Ou não há uma obrigatoriedade de renovação da frota? Como é que é essa situação? Hoje o governo federal, em parceria com a União Nacional dos Caminhoneiros, já implementaram, segundo informações, já uma linha de financiamento. Mas eu acho que o governo estadual ele poderia estar fazendo um trabalho melhor aqui a nível de Estado,
para que pudesse estar conscientizando melhor, tanto o governo federal também, trazer um processo de conscientização, os sindicatos, fazer um trabalho aí bem, associações de caminhoneiros, fazer um trabalho conjunto para poder fazer com que essas linhas de financiamento elas pudessem estar sendo demonstradas para esses profissionais, para que eles pudessem estar fazendo a renovação da frota, né? E aí, assim a gente conseguiria trazer um controle efetivo sobre essa fonte de poluição. Até porque esses caminhões em condições inadequadas, muitas vezes eles pertencem ao particular, né? Geralmente a empresa ela já renovou a frota, ela já se preocupa com essa questão, até porque ela é autuada, como você falou. Agora, o particular que tem o caminhão, que utiliza o caminhão diariamente, muitas vezes não pode nem parar o caminhão para fazer a manutenção, porque senão ele deixa de ganhar o pão de cada dia do filho. Então esse caminhoneiro é que se vê numa situação complicada, porque ele precisa trocar o caminhão, ele precisa continuar trabalhando, mas ele não encontra tempo e não encontra caminho. Então eu acho que o poder público, ele deveria, claro, né? Eu não vou culpar aqui a Prefeitura do Guarujá, porque isso é um problema que vem há décadas, né? Administrações passadas e, enfim. Mas eu acho que o poder público... Embora ele venha crescendo a olhos vistos. Assustadoramente, né, Boturão? Assustadoramente. Então eu acho que o poder público ele poderia incentivar mais, né? Eu que faço parte ali do Jardim Boa Esperança, estou em trânsito frequente. A população do Jardim Boa Esperança não aguenta mais. Sair na porta de casa e ver um caminhão estacionado, sair com a criança, levar a criança à escola e não conseguir respirar, você tem que andar com o carro com o vidro fechado. Então a população não aguenta mais. Até que ponto nós vamos esperar isso tomar situação drástica, né, como o caso de saúde, né? Então as crianças hoje estão indo aos hospitais e chegam lá com problema respiratório que é derivado do ar que respira. Então eu acho que tem que ser tomada uma atitude rápida, efetiva, para que pelo menos minimizasse esse tipo de transtorno, porque é uma coisa muito séria, viu? Às vezes a gente fala aqui com veemência, mas é uma coisa muito séria que nós estamos falando, que é essa fumaça preta. E as particulares... Como você falou... Material particulado. Material particulado que também causa esses problemas todos. O grande problema, você foi feliz na tua colocação, que hoje o autônomo ele tem a dificuldade de ter acesso a essa linha de crédito, de financiamento. As grandes empresas não, mas o autônomo tem. E essa linha de crédito da União Nacional dos Caminhoneiros, que conseguiu fazer essa gestão junto ao próprio presidente Lula, que foi muito sensível a essa questão dos caminhoneiros e fez uma gestão junto ao BNDES para que os autônomos pudessem acessar, mas isso, infelizmente, é um trabalho que não é nem responsabilidade do governo municipal, é uma responsabilidade mesmo dos sindicatos, né, das categorias, né, que trabalham com esses trabalhadores para que possam executar realmente, fazer com que eles tenham acesso a isso aí, né? Agora, o governo municipal, a administração municipal, tanto de Guarujá como de Santos, enfim, não tem poder de multa, né? Com relação aos caminhões, às empresas de transporte que geram esses problemas todos? Não, né? O município ou os próprios terminais, tem? O município tem esse poder sim de polícia para estar autuando. O município já faz isso, já faz esse controle efetivo como eu já havia colocado, de controle de poluição, tanto solo, ar, já faz esse controle e já autua várias empresas já no município. Essas empresas têm procurado a Secretaria do Meio Ambiente, que a Secretaria do Meio Ambiente ela faz um papel também não só de punir através da aplicação de multas, mas também de fazer a orientação da adequação que esses terminais têm que executar, né? As adequações têm que ser feitas, os equipamentos que têm que ser instalados para mitigar esses impactos significativos que estão sendo feitos. O município ele tem feito trabalhos efetivos e a gente tem acompanhado muito, é de se elogiar a atuação da Secretaria de Meio Ambiente nesse sentido. Inclusive. Você vê, Fábio, você comentou uma coisa, e ali o estádio Antônio Fernandes, o estádio municipal, foi feita a reforma, né? Nós fizemos até uma matéria há uns 8 meses atrás, estava um estado assim de pavor, e hoje o estádio está muito bonito, né? Então está aí, parabéns à administração pública, mas existe uma preocupação do pessoal do bairro. Para quem não conhece, é onde treinou a seleção da Bosnia, né? E fazendo sucesso lá com a garotada, né? E os moradores, Boturão, ali em volta do estádio, no primeiro momento acharam tudo maravilhoso, só que agora eles começaram a ficar com medo porque já estão estacionando caminhões ali do lado do estádio. Então o grande medo dos moradores é os caminhoneiros utilizarem aquele espaço que é enorme para ser pátio de caminhões.
Então, quer dizer, eles estavam achando que o Estado ia trazer progresso e está começando a trazer já um problema sério, que é abandonar caminhões na via urbana. Isso é um próximo problema das dramático, né? residências. Aqui na cidade de Santos é a mesma coisa, a área da Zona Noroeste principalmente, né? Algumas áreas mais periféricas aqui da cidade, Guarujá é um problema constante também, né? É outra situação difícil, né? Porque não se faz um pátio, né, de caminhões para atender a demanda aqui do Porto de Santos, no Porto de Guarujá, né? Ou no Porto de Santos Guarujá, vai. Bem democrático, né? Não ferir sensibilidades de ninguém, né? O Fábio. Enquanto isso não acontecer na prática, né? Vai ficar essa situação aí, né? Os caras vão encostando onde dá, né? É verdade. Esse problema, infelizmente, é um problema inerente mesmo a cidades que têm um porto instalado. É uma situação que ela tem que ser enfrentada, uma situação que ela tem que ser enfrentada, o poder público participando, fomentando essa discussão, chamando os trabalhadores, para que a gente possa minimizar esse impacto. Mas eu sou crítico em relação à atuação do governo do Estado. O governo do Estado, eu acho que tinha que ser um pouco mais sensível nessa questão. Guarujá tentou licenciar uma área aí, houveram alguns impedimentos, né, da questão ambiental, mas eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais sensível. Porque a construção hoje de um pátio municipal, um pátio regulador de caminhões, tanto no município de Santos como no Guarujá, a gente ia minimizar muito esse impacto, esse problema dos veículos aí deixados em vias públicas, iam minimizar. Mas o município faz um trabalho efetivo junto ao Departamento de Trânsito para que autue esses caminhões que sejam deixados em vias públicas aí. Eles fazem um trabalho efetivo de fiscalização. Você não poderia ter um trabalho em conjunto Santos, Guarujá e Cubatão, que são as 3 cidades que mais concentram esse número de caminhões? Não poderia, né? Vamos aproveitar esse gancho aqui, fazer um rápido intervalo. Na volta, o Fábio responde essa pergunta importante, né, aqui do companheiro o Cristiano, nosso repórter cidadão. Já, já. Voltamos, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Com prazer, eu estou conversando aqui com o Fábio Sampaio Almeida, Fábio que é advogado, né, especialista na área ambiental, e com a gente também o professor Cristiano Silva, nosso repórter cidadão, né? Cristiano que fechou o bloco anterior fazendo uma pergunta importante ao Fábio, exatamente nessa questão que envolve a necessidade de um pátio aí de estacionamentos, né? Pátio para caminhões na área portuária, tanto aqui para Santos quanto para Guarujá. Foi isso, né, Cristiano? Exatamente. A necessidade de se construir esse pátio justamente para poder unir forças, né, Fábio? Eu acho que seria viável, não seria viável? Seria viável. O grande problema do Guarujá é conseguir encontrar uma área para que a gente consiga fazer a implantação, né, desse pátio, né. O pátio regulador, sem sombra de dúvida, é super importante para a gente tá acabando com isso. Mas o grande problema do Guarujá hoje é você conseguir encontrar essa área para que você possa fazer a implantação desse pátio. Nós não temos a área hoje. A área retroportuária do município hoje, ela está totalmente ocupada, né, com algumas outras, com poucas áreas aí remanescentes, mas também, né, de propriedade particular. Talvez aí o governo do estado aí, como fez essa parceria com o município aí, de fazer uma via, né, uma via ali próxima de um terminal ali da Facina, que passa do lado da Grig, para poder ter um melhor trânsito dos caminhões. Talvez o governo do estado pudesse aí também fazer nos mesmos moldes aí, uma parceria com o poder público, em estar adquirindo uma área e cedendo para o município para fazer a instalação desse pátio. Seria uma saída também. Sem sombra de dúvida, é um debate que tem que ser levado, né? O governo do estado também tem que demonstrar um interesse, porque às vezes essa carga, essa responsabilidade fica muito sobre o município, e o município não tem pernas, o município muitas vezes não consegue, né, sozinho resolver esse problema, né, essa demanda. Então eu vou fazer, viu, Boturão, no ar, uma solicitação à Associação dos Caminhoneiros, que pelo menos trabalhe a conscientização dos profissionais, para que eles não abandonem seus caminhões na frente das residências, né, prejudicando ou levando o problema que é dele para um outro terceiro, né? Então eu faço aqui o apelo à Associação de Caminhoneiros que trabalhe essa situação. Olha, está feito aqui o apelo, né? Mas na verdade que a gente tinha que ter um pátio regulador, né, de caminhões. Isso já foi feito a parceria da Ecovias com a Prefeitura de Cubatão, mas aí a Ecovias, a gente sabe, transformou aquilo num pátio para containers. Há uma comissão especial de inquérito acontecendo na Câmara
de Cubatão. O responsável por esse pátio, não é, junto à Ecovias, já prestou depoimento lá na SACEI da Câmara de Cubatão. Houve um lucro em 2013 de 39 milhões de reais, não é, para a Ecovias nesse pátio de containers, enquanto que o aluguel do terreno 400 mil metros quadrados, alguma coisa assim, né, é de 6 mil reais por mês. Assim, é uma aberração, é uma coisa que não tem o menor sentido. Me admira como é que a Prefeitura de Cubatão aceita, não é, uma situação dessas. Agora, vamos lá, um prefeito interino, né, que é o vereador Wagner Moura, quem sabe ele tome alguma medida, ou, sei lá, se espere aí por uma nova eleição na cidade, ou enfim, sei lá o que vai acontecer com relação a esse contrato. A gente chegou a falar sobre esse projeto do túnel, né, Cristiano? É um projeto bastante importante aqui para a cidade, para a região metropolitana, mas que gera muita polêmica aqui em Santos por causa da possibilidade das desapropriações, enfim, de algumas residências ali na área do estuário, ali próximo a Rodrigues Alves, onde está preço que está definido aí pela Dersa, né, que vai passar e vai ser a embocadura desse túnel, uma das embocaduras, né, uma para ir, outra para voltar para o lado de Guarujá. Em Guarujá parece que não existe muita polêmica, muita discussão sobre esse tema, ou estou enganado? Não, Guarujá, em relação ao túnel, o projeto do túnel, haverá algumas desapropriações sim, mas não, esse impacto de desapropriação não vai ser tão significativo como vai ser do lado de Santos, né? A prefeitura tem avançado, usou muito os institutos aí públicos aí de consulta à população, procurou as ações de bairro ali do entorno ali onde vai sofrer o impacto da obra, e eles foram sensíveis. Essa questão não traz tanto problema para a prefeitura do Guarujá, não. Eu acho que mais Santos. Cristiano, que acompanha de perto também, já ouviu algumas reclamações aqui, outros elogios, alguma gente. Né? Eu acho que Santos ele está à frente do Guarujá na questão de debater essas questões importantes, como a questão do túnel, né? Eu vejo a sociedade de Santos se mobilizando, discutindo, pleiteando junto às autoridades, ou seja, forçando que seja pelo menos discutido a melhor situação, um planejamento. E eu não vejo isso no Guarujá, né? Eu vejo o Guarujá assim inerte, muitas vezes aquela população ribeirinha que vai ser desapropriada, claro, para aquela população é maravilhoso, eles precisam sair daquela situação que não tem qualidade de vida, uma situação desumana, né? O Guarujá hoje, Boturão, estamos falando de túnel, mas o Guarujá hoje ele tem um número muito grande de favelas na beira dos seus rios, né? Então eu acho que essas pessoas, quando conseguem ganhar um local para ter uma moradia digna, eles acabam ficando inertes, não falando nada. Por quê? Porque eu acho que o benefício, como o Fábio falou, vai ser muito grande para o Guarujá, mas está faltando a questão da discussão. Levantar mais essa questão através da sociedade, o legislativo do Guarujá discutir mais. Eu procuro muitas vezes conversar com o legislativo do Guarujá e eu não sinto assim essa preocupação, né? Eu não sei se eles não estão acreditando que o túnel não vai sair, né? Porque o que eu estou sentindo é que realmente está parado. Enquanto o Santos está todo dia discutindo a situação, o Guarujá ele está ali adormecido. Eu não sei se é a falta de acreditar que realmente o túnel vai aparecer ou se realmente a situação está tranquila, como o doutor Fábio falou, e aí não tem problema nenhum, a gente tem que deixar levar e ver o que acontece. Tem muita dúvida na cidade, Fábio, em relação a essa crer ou não crer no projeto? Realmente o governo do estado aí, em relação ao desenvolvimento desse projeto, há anos que se discute, né? Começou com a ponte, agora culminou com o túnel. Eu particularmente acredito que o governo do estado realmente vai implementar mesmo, sabe, o projeto do túnel. Mas a questão, já a falta de debate, Cristiano, eu já sou crítico. O município do Guarujá eu pude acompanhar, desenvolveu várias ações de debate com a sociedade de Guarujá em relação ao tema do túnel, as apropriações que ocorrerão lá no Guarujá. Mas é aquilo que eu volto a ressaltar. O impacto dessa obra no Guarujá, ele vai ser muito menos significativo. Lógico que vai ter um impacto no entorno ali da implantação do túnel, né, as vias, os viários que terão que ser realizados ali, mas não serão significativos ao passo que será aqui em Santos, né? Em Santos tem um bairro todo que vai ter que ser redimensionado, vai ter que ser rediscutido, ao passo que Guarujá não tem esse problema. Agora,
Para este túnel se viabilizar, precisa de licenciamento ambiental ainda, não é, Fábio? Você tem acompanhado isso, não? Exatamente. Os estudos ambientais, né? Aliás, acho que já estão... Já foram entregues já para as prefeituras, né, que vão sofrer os impactos, tanto Santos como Guarujá, já foram analisados, né? A área de planejamento do município tem discutido com os órgãos aí, né, estaduais, aí a implantação. Essa questão dos estudos ambientais, particularmente, eles já estão bem avançados já. Muito bem. Para fechar, meu caro Cristiano. O Guarujá não só tem problemas, o Guarujá, a gente estava comentando da bandeira azul da Praia do Tombo, né? Tombo, é verdade. Então o Guarujá está de parabéns, quanto à bandeira azul, mais um ano que foi mantido, e isso traz benefício não só para o banhista ou para o turista, mas para o comércio local, para a população que mora ali em torno, né? Então o Guarujá, ele tem algumas coisas importantes, como a lei, que o Fábio estava comentando nos bastidores, a lei de arborização, né? Então agora o munícipe é importante ficar muito atento referente a essa lei, né? E o Fábio pode falar um pouquinho dela, se tiver tempo. O tempo está curtinho, vou passar só para a questão da bandeira azul, é muito significativo e importante, né? Acho que é uma referência, né? A Praia do Tombo. Não, sem dúvida. A Praia do Tombo hoje, ela por conta da certificação internacional da bandeira azul, ela se tornou, né, vista no mundo todo, né? Você percebe andando ali na Praia do Tombo, né, a qualidade que teve, né, inserida na praia com a certificação bandeira azul, porque traz uma série de coisas. Essa certificação só é atingida para quem tem a questão inicial de balneabilidade de praia. A questão de qualidade de água é importante, e aquela praia, nesse sentido aí, é campeã. E a questão do impacto econômico que traz a certificação internacional do Bandeira Azul é só você conversar com o setor hoteleiro, restaurantes, comércio local, que você vai ver a positividade que traz essa certificação internacional. O Guarujá está de parabéns nesse sentido. Muito bem, estamos fechando aqui o painel regional. Eu quero agradecer muito a participação do Fábio Sampaio Almeida. Fábio, advogado especialista na área ambiental. Obrigado, até uma outra, viu? Valeu, Fábio. Obrigado a vocês aí. Sempre que houver o convite, estaremos aí à disposição. Cristiano Silva, nosso repórter cidadão. Valeu, Cristiano, obrigado. Obrigado, Boturão. Parabéns pelo programa. Obrigado, eu que ando aí pela cidade, verifico como as pessoas assistem seu programa. Uma vez eu fui fazer uma matéria aqui no Gonzaga, é importante eu colocar rapidamente, e a pessoa me concedeu a entrevista, porque falou, painel regional é do Boturão, então eu vou dar a entrevista. Então tá aí a mensagem, e mandar um parabéns à torcida do Japão. Obrigado pela participação também. Mandar um parabéns à torcida do Japão, que deu uma lição de como se comportar nos estádios, né? E rumo ao Hexa. Sem dúvida nenhuma. Rumo ao Hexa, obrigado a você que acompanhou a gente aí. E painel regional sempre de segunda a sexta, na sequência do JB, 10 da noite. E o painel debates também, segunda a